Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na Palavra de Deus, usando aí como ferramenta para a nossa reflexão, para que nós sejamos instruídos pela Palavra de Deus, a nossa Confissão de Fé de Westminster, que organiza temas essenciais, doutrinas centrais da fé cristã, da nossa tradição reformada, e nós vamos retornar hoje ao capítulo de número 20, ao parágrafo de número 4 do capítulo de número 20. É o último parágrafo desse capítulo que trata acerca da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Mais uma vez, assunto rico. Acredito que tem muitas coisas para nós considerarmos aqui a respeito do que diz esse parágrafo, especialmente considerando aquilo que a palavra de Deus tem para nos instruir acerca destes assuntos. Então vamos ler, como de costume. Nós sempre começamos lendo aí todo o conteúdo. Eu gosto de ler com os irmãos todo o parágrafo sobre o qual nós iremos conversar e refletir, e aí então a gente vai fazendo considerações posteriormente a respeito dele. Parágrafo de número 4 do capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster diz assim: visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros, aqueles que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo ou qualquer exercício legítimo dele, seja civil ou religioso, resistem ao mandamento de Deus. Aqueles que declaram opiniões ou mantêm práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo, sejam concernentes à fé, ao culto ou ao procedimento, ou ao poder da piedade, ou aqueles que são culpados de tais opiniões ou práticas errôneas por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destruidores da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podendo legalmente ser responsabilizados e processados, vindo a sofrer as censuras eclesiásticas. Meus irmãos, nós temos aprendido no capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster que verdadeira liberdade, a liberdade de fato, a liberdade cristã sobre a qual nós temos discutido, ela não é e não significa ausência de responsabilidades. Isenção de deveres não significa fazer aquilo que se tem vontade, andar segundo os próprios desejos e vontades. A verdadeira liberdade, nós temos aprendido com o capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster, é a liberdade de fazer aquilo que é certo. É a liberdade de andar segundo o conselho de Deus. É a liberdade para fazer a vontade de Deus, para que nós vivamos aquela vida que o próprio Deus deseja que vivamos. Então, seja como um cidadão civil, seja como um membro da sociedade, ou seja como um membro da igreja, nós precisamos entender que, como cristãos, nós temos responsabilidades. E se nós temos responsabilidades, abusar da nossa liberdade significa, de acordo com o que nós lemos aí neste parágrafo, que nós estamos sujeitos a aquelas ações apropriadas sendo exercidas por ambas as instituições, seja pela esfera, pela estrutura eclesiástica, pela igreja, como nós chamamos aqui, ou seja pelo Estado, pelas autoridades civis. Se nós nos excedemos, abusamos daquela liberdade que é confiada a nós, nós estamos sujeitos a sanções, nós estamos sujeitos a ações apropriadas de cada uma dessas instituições.
Então, esse parágrafo que nós lemos e sobre o qual nós estamos discutindo hoje, nos ensina pelo menos duas coisas. Se nós fôssemos resumir o conteúdo desse parágrafo, nós temos pelo menos dois ensinamentos aqui. Primeiro, ele nos ensina que Deus ele ordenou a autoridade na igreja e no Estado, para que elas sejam operadas, cada uma em sua esfera. A autoridade na igreja e no Estado. E Deus tendo ordenado a autoridade na igreja e no Estado, isso significa que nós devemos obedecer a essa autoridade como parte do nosso dever para com Deus. Essa é a primeira lição que a gente pode considerar de maneira muito resumida a respeito deste parágrafo. Em segundo lugar, o parágrafo que nós lemos nos ensina também que cabe a cada uma destas esferas de atuação, dessas estruturas, seja a igreja ou o Estado, cada uma delas deve impor a sua autoridade dentro da sua própria esfera. Não deve nenhuma delas interferir na esfera uma da outra. Isso não pode acontecer. Mais à frente, nos nossos estudos sobre a Confissão de Fé de Westminster, esses assuntos a respeito da relação entre igreja e Estado, eles vão ser tratados com um pouquinho mais de detalhe, mas já é possível ver isso aqui no capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que a liberdade cristã e o bom governo, eles são mutuamente complementares. É o que diz aí o início do texto da confissão que nós lemos. O texto diz que o bom governo e que a autoridade exercida pela igreja na estrutura eclesiástica, eles foram projetados por Deus para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros. Ambas as estruturas mencionadas neste parágrafo que nós lemos, elas pertencem ao governo soberano de nosso Senhor. Elas estão sob o domínio e o poder de Yahvé. Nós não estamos falando de uma esfera, a esfera eclesiástica, que está sob o governo, o domínio, a instrução e as leis estabelecidas por Deus, então deve viver segundo a vontade de Deus, enquanto a outra esfera, a esfera da autoridade civil, a esfera do Estado, ela é uma esfera autônoma, não debaixo, não subsistindo abaixo do poder de Deus. Ambas estas esferas foram instituídas por Deus, ambas as estruturas instituídas por Deus para servir ao nosso próprio bem. Isso nos leva a considerar aquilo que Jesus disse em Mateus no capítulo 12, quando ele foi acusado por um dos religiosos do seu tempo de expulsar Beelzebu pelo poder do próprio Beelzebu. O que Jesus disse? Ele falou assim, por um acaso um reino dividido pode permanecer em pé? Ele pode ficar firme? Não existe possibilidade disso. O reino de Deus, de igual modo, não está dividido contra si mesmo. Estado, autoridade civil e igreja fazem parte do governo criacional soberano de Deus. São estruturas criacionais que devem coexistir, cada uma atuando em sua esfera de atuação conforme especificado pelo próprio Deus. Então, considerando isso, por essa razão, se nós dissermos que em nome da igreja, ou então da liberdade cristã, nós temos o direito de nos opor ao poder ou aos poderes e ao exercício legal dos poderes da autoridade civil ou do governo, ou mesmo da igreja na esfera eclesiástica, o que é que está sendo dito aí neste parágrafo que nós lemos? Nós nos opomos ao mandamento de Deus, nós estamos resistindo ao mandamento de Deus. Resistir à atuação e ao exercício do poder destas duas estruturas é resistir
a vontade de Deus, é destruir o intento de Deus. Se nós resistimos à autoridade civil de prefeitos, de governantes, de presidentes, do Congresso, ou se nós resistimos ao governo da igreja, ao conselho da igreja, representado por seus presbíteros, que cuidam de liderar o povo de Deus, ou ao presbitério, que trata disso em uma esfera um pouco mais ampla, se nós resistirmos à atuação destes, no final das contas, nós estamos resistindo ao próprio Deus. É o que vai dizer e nos mostrar essa primeira parte do parágrafo que nós lemos. A Escritura nos ensina que Deus, ele deu ao Estado o poder da espada para poder punir o crime, e ele deu à igreja as chaves, o poder das chaves do seu reino para excluir aqueles que persistirem na heresia ou no pecado. Veja só, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 13, versos de 3 a 6. Romanos capítulo 13, versículos de 3 a 6. Quem encontrar, pode ler para nós, por gentileza. Romanos 13, é isso aí? Isso. Obrigado, Carlos. Então vejam só, irmãos. O que é que o apóstolo Paulo está ensinando no capítulo 13 de Romanos? Ele está falando com os seus irmãos, com os crentes de Roma, acerca de seus deveres em relação à autoridade do Estado. E ele fala do Estado como possuindo uma autoridade que é derivada do próprio Deus. Ele diz que a autoridade, no verso 4, é ministro de Deus para o teu bem. O Estado existe por causa de Deus. As autoridades civis existem por causa de Deus. E elas exercem os seus papéis, elas exercem as suas autoridades, não como uma autoridade autônoma que eles têm de si mesmos, mas como uma autoridade que é derivada do próprio Deus, para servir ao bem comum de todos os cidadãos, de todos aqueles que compõem a sociedade. E o que é que o apóstolo Paulo diz? Diz que esta esfera de atuação, esta estrutura de poder criada pelo próprio Deus, que exerce a sua autoridade, tendo ela sido entregue pelo próprio Deus, ela tem até mesmo o poder e a autoridade dados por Deus de exercer a punição contra aqueles que fazem o mal, o poder da espada, para punir os crimes cometidos por aqueles que infligem as leis. Paulo está dizendo assim, se você não quer sofrer com o poder da espada, ande corretamente. Faça o que é bom. Cumpra as leis. Viva como um bom cidadão. Você não vai ter do que temer. Você não vai se preocupar em relação a essas coisas. Mas ele diz mais, ele diz que nós não devemos viver em relação
a esta estrutura de poder e autoridade que é o Estado, simplesmente por causa de medo da punição, mas nós devemos viver como bons cristãos, respeitando essa esfera de autoridade instituída por Deus, por causa do dever de consciência. Nós não devemos, em hipótese alguma, irmãos, desprezar as autoridades civis. Agora veja a autoridade que o Senhor deu à sua igreja. Nós estamos falando também de disciplina, mas agora especificamente disciplina eclesiástica. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso 19, e depois capítulo de número 18, versos 15 a 18. Mateus 16, 19 e Mateus 18, de 15 a 18. A ideia por trás desse texto, desse versículo e do discurso de Jesus em torno do que ele diz aqui, diz respeito justamente à questão da disciplina eclesiástica. Essa ideia de aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus e o que for desligado na terra desligado nos céus. O assunto de Jesus aqui é o exercício da disciplina eclesiástica. Mateus 18, versos 15 a 18. Ok, obrigado, Osório. Então, mais uma vez, agora nós temos aí mais um texto que enfatiza a autoridade dada por Deus à igreja para o exercício da disciplina eclesiástica. Em ambas estas estruturas de poder, Estado, autoridade civil, e a igreja, as autoridades eclesiásticas, Deus conferiu a elas poder e autoridade para exercerem os seus papéis, cada uma em suas respectivas esferas. O Estado com poder para punir aqueles que descumprem as leis civis, e a igreja com o poder para disciplinar aqueles que não andam segundo o conselho do Senhor. Seria muito bom, irmão, se as coisas funcionassem desse jeito. Se cada um atuasse em sua própria esfera. Se cada um exercesse o seu papel em conformidade com aquela que é a vontade de Deus. Entretanto, a gente sabe que não é assim. Não é ou não foi sempre assim na história. E há um grande problema. Existe muito dano que resulta desta interferência de uma esfera na outra esfera. Quando estas estruturas elas se confundem, quando esses poderes e autoridades eles se confundem, o que acontece é que um acaba usurpando a autoridade do outro. Vamos pensar em dois exemplos, para nós considerarmos o grande dano resultante
desta interferência de uma esfera na outra esfera. Pensem, por exemplo, em países que viviam e que tinham de se sujeitar às ordens papais com relação a políticas civis. Não é? Era assim durante um grande período de tempo na Europa que antecedia, em tempos que antecederam a Reforma Protestante, e continuou assim a ser assim por alguns anos mais, algum tempo mais ainda. Mas existiam países naqueles contextos que eles viviam sob a autoridade papal, não simplesmente no que dizia respeito àquela esfera eclesiástica, mas às políticas civis. O Papa era quem determinava as políticas civis vigentes naqueles países. O que acontecia quando havia esta interferência do poder da igreja na esfera de atuação do Estado? O que aconteceu em ambientes assim? Houve supressão do testemunho protestante, foi assim no tempo da Reforma Protestante. Houve oposição à distribuição de Bíblias, isso aconteceu no tempo da Reforma Protestante. E houve até mesmo perseguição violenta contra cristãos naquele tempo. Nós estamos falando da Igreja Católica Romana, por meio de seu maior representante, interferindo na atuação em políticas civis e trazendo com isso problemas para a própria comunidade cristã. Isso era o que acontecia. Quando a autoridade civil ela se torna tirânica, quando ela se torna um instrumento de coerção religiosa, é isso que acontece. Agora pensem, por exemplo, pensem na maneira como o Estado, por vezes, ele impõe aos seus cidadãos a religião que ele quer que eles tenham. Pensem em países comunistas, por exemplo. Nós tivemos aqui missionários que estão trabalhando na China e que testemunharam para nós como que as coisas funcionam por lá na China comunista, não é? Então, imaginem um Estado comunista que está procurando constantemente controlar a igreja. O que é que acontece? Não é? O que é que acontece em um Estado comunista que procura controlar a igreja? Quando ele tem sucesso, quando ele exerce a sua função da maneira como ele deseja, ele acaba não suprimindo a imoralidade e o pecado na igreja, mas ele atua de maneira a simplesmente derrotar os inimigos do Estado. Nós ouvimos aqui que existem igrejas estatais, igrejas cristãs estatais na China, que os ministros escolhidos para atuarem nessas igrejas são ministros designados pelo próprio Estado, com a autoridade do Estado. Os sermões por eles pregados são sermões que precisam passar pela tutela e pelo crivo do Estado. E os temas não são temas sobre como honrar a Deus no mundo, sujeitando-se à autoridade de Cristo Jesus, batalhando pelo avanço de seu reino. Os temas são como viver a fé cristã de maneira a enaltecer o poder e a autoridade do Estado comunista. Né? O Estado comunista está sempre no fundo, nas grandes ideias dos sermões daqueles pregadores. Há uma supressão da boa teologia, da boa doutrina cristã, em nome da permanência do status quo daquele Estado vigente. É a interferência do Estado agora na esfera eclesiástica. É muito interessante estudar sobre algumas coisas. Eu gosto, né, do período do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, e me chama muito a atenção, especialmente por causa do Dietrich Bonhoeffer, que eu cito muito, que era um pastor luterano,
e eu estou me lembrando aqui dele porque recentemente foi lançado um filme sobre a biografia dele. Se você não assistiu, assista, muito bom filme mesmo. E é interessante ver como que a igreja luterana, no tempo da Segunda Guerra Mundial, ela teve um papel assim, um papel significativo para a instalação e a difusão do pensamento nazista. O Dietrich Bonhoeffer ele se opôs a isso. Ele chegou até mesmo a fundar uma igreja porque ele teve de desligar-se da ordem de igrejas a qual ele fazia parte. Porque, de repente, a Bíblia que eles usavam para poder pregar em seus cultos era a Bíblia do Terceiro Reich. Eles não prestavam mais sua adoração e a sua subserviência ao senhorio de Jesus Cristo. Mas antes do culto, eles reafirmavam a sua sujeição ao Führer, a Hitler. Dietrich Bonhoeffer foi perseguido porque em um primeiro momento em que esta esfera do Estado ela começou a interferir na esfera eclesiástica, ele se opôs duramente àquilo que seus colegas pastores estavam fazendo e aceitando no seio da Igreja de Deus na Alemanha. Todas as vezes que há uma confusão entre essas estruturas, nós estamos sujeitos a uma série de danos. Então, é necessário que nós nos tornemos conscientes da autoridade que Deus deu a cada uma dessas esferas para serem exercidas cada uma em sua própria esfera. E faz bem observar isso, obedecer à autoridade para honrar ao Senhor como cidadãos civis e como membros da Igreja de Cristo. Abra sua Bíblia e veja o que o apóstolo Pedro diz, no texto que nós lemos mais cedo. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Leia somente os versos 13 e 14 e o verso 16. Primeira de Pedro, capítulo 2, versos 13 e 14 e verso 16. Verso 16, Osório. Então vejam só, como livres que somos, Pedro está dizendo, nós não devemos, contudo, usar a nossa liberdade por pretexto da malícia, mas devemos viver como servos de Deus. E viver como servos de Deus no contexto do que Pedro está ensinando significa sujeitar-se às autoridades civis como estabelecidas por Deus. Sabe o que é mais interessante disso que Pedro está escrevendo aqui, irmãos? É que ele está chamando os primeiros cristãos a se sujeitarem a toda instituição humana por causa do Senhor, mas ele está falando em um contexto de atuação de governos hostis à fé cristã. Ele está virando para os crentes do seu tempo, que estavam padecendo perseguição por esta força e autoridade do Estado, hostil à mensagem do cristianismo, e está falando assim: sujeite-se a toda instituição humana por causa do Senhor. Fazendo isso, vocês viverão como servos do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos 13. Novamente. Aqui nós temos um dos tratamentos mais completos aqui acerca
da obrigação dos cristãos em relação aos governantes civis. Romanos capítulo de número 13, quem encontrar, eu quero que leia os 8 primeiros versículos deste capítulo. Romanos 13, de 1 a 8. Obrigado, Sus. Mais uma vez, em que contexto agora o apóstolo Paulo, não o apóstolo Pedro, ele instrui os crentes de Roma a se portarem desta maneira frente às autoridades civis, ao governo, ao Estado? Ele já vinha instruindo os seus irmãos desde o capítulo de número 12. Ele terminou o capítulo de número 12, no verso 21, dizendo assim: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então ele começa a dizer: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Paulo está falando isso para crentes que estavam sofrendo a perseguição do Império Romano. É possível que alguns daqueles cristãos tivessem até mesmo pensado que o dever deles para com a sua fé devesse ser o de lutarem contra a força, a atuação e o poder do Estado. Mas Paulo está dizendo: sujeitem-se às autoridades. Toda autoridade é instituída por Deus. Elas existem para o seu bem. Opor-se à autoridade civil, de certo modo, em algum nível, pode significar opor-se ao próprio Deus. Paulo está dizendo aqui que o Estado, por ter uma autoridade derivada de Deus, ele pode então livremente e indiscriminadamente fazer aquilo que lhe der na telha, agir de qualquer maneira? Não, irmãos. Ora, se a autoridade ela pertence a Deus, eles haverão de prestar contas a Deus. Mas não a nós, irmãos. Eles não haverão de prestar contas a nós. Eles não terão de dar satisfações de seus abusos a nós, mas ao próprio Deus. A nós nos cabe o cumprimento da lei, que é o amor. A nós nos cabe o dever de nos sujeitarmos às autoridades por causa do Senhor, como quem reconhece esta autoridade como sendo derivada do próprio Deus, e devemos fazer isso por dever de consciência. Mas Lucas, eles estavam morrendo.
E se isso acontecer conosco? E se formos nós a sofrermos esse tipo de perseguição? Então nós iremos morrer, irmãos. Então nós seremos presos, irmãos. Mas nós iremos honrar ao Senhor. Nós podemos, irmãos. Nós aprendemos com isso que nós podemos obedecer a governos maus, a não ser que eles nos ordenem a fazer o mal, a praticar o mal. Isso precisa ficar claro para nós. Se a ordem e a autoridade do Estado, ela interpõe a nossa relação com o Senhor, ela tenta de alguma maneira suprimir a nossa sujeição àquele que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, devemos nos lembrar daquilo que disse Pedro frente às autoridades. Importa, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor e não a homens. Mas toda autoridade, irmãos, é instituída por Deus. Portanto, nós devemos nos sujeitar a elas, como quem sujeita-se ao próprio Senhor. Assim nós vamos viver como bons servos de Deus no mundo. E de forma muito semelhante, veja e abra sua Bíblia em Hebreus 13, 17, nós somos chamados também a honrar os nossos líderes na igreja de Deus. Hebreus, capítulo de número 13, verso 17. Assim como nós devemos nos sujeitar às autoridades civis, devemos nos sujeitar também às autoridades instituídas por Deus na esfera eclesiástica. Quem encontrar pode ler para a gente. Então veja só, a instrução da palavra de Deus é que nós devemos nos sujeitar às lideranças eclesiásticas instituídas pelo próprio Deus, porque essas lideranças elas cuidam, zelam, elas se preocupam com a nossa própria alma. E essas lideranças elas estão conscientes de que elas deverão prestar contas a Deus destas almas que eles são encarregados de cuidar. E o nosso ato de nos sujeitarmos às lideranças eclesiásticas é para que a liderança do povo de Deus ela exerça o seu papel com alegria e não sofrendo, não gemendo, não padecendo, porque um líder quebrado, um líder destruído, um líder que está se curvando o tempo inteiro às pressões de seu tempo, ele não pode abençoar a sua comunidade. Significa, de igual modo, que nós devemos nos sujeitar às lideranças eclesiásticas indiscriminadamente? Não, irmãos. Porque a autoridade que eu, como pastor, o pastor Paulo, os presbíteros da nossa igreja exercem sobre a vida de vocês, ela é uma autoridade derivada do próprio Deus. Nós prestamos conta a Deus. O compromisso de vocês conosco e com a nossa liderança, ele permanece de pé enquanto o nosso compromisso com a autoridade de Deus e da Escritura, ele permanece de pé. Alguns pastores no nosso tempo olham para um texto dessa natureza e usam isso como pretexto para manipulação, para quererem ingerir na vida de seus membros, para falar com eles onde eles podem ir ou não, com quem eles podem conversar ou não, que tipo de comportamento eles podem ou não ter nas suas relações interpessoais, que tipo de trabalho eles podem exercer ou não. Irmãos, isso é um mal. Isso é um mal terrível. Isso é manipulação.
Isso não é exercer liderança cristã. O pastor que ele fica nas redes sociais vigiando aquilo que seus membros postam, ele não é um bom pastor zeloso, ele é um stalker. Os cristãos, eles precisam de tempo para desenvolverem a sua maturidade, para honrarem o Senhor no mundo com seu testemunho. Ah, mas será que eu posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo? Não sei, meu irmão. Ouça o Senhor. Peça a Ele sabedoria. Observe o conselho da Escritura. Ande no poder do Espírito. Cresça na sua relação com o Senhor. E desfrute da paz que Deus dá para aqueles que procuram paz para tomarem suas decisões. Mas eu preciso tomar uma decisão, vou pedir para o meu pastor me falar o que eu devo fazer. Se o seu pastor for um bom pastor, ele vai virar para você e falar assim, irmão, não sei o que você deve fazer. Você precisa ouvir o Senhor. Eu vou tentar te ajudar a fazer isso. Eu vou tentar te instruir na palavra a como fazer isso. Eu posso, como pastor, aconselhando uma pessoa, às vezes falar para ela assim, olha, meu irmão, eu no seu lugar, não sei, talvez eu agiria desta maneira tal, por causa disso e disso e disso. Mas na relação de alguns líderes eclesiásticos com os membros de suas comunidades, parece que há um ato de imposição constante. A gente ouve essas experiências, irmãos, isso não está tão longe da gente, não. Irmãos que chegam às nossas igrejas relatando esse tipo de experiência. Viveram escravizados dentro de outras comunidades. Foram libertos por Cristo, mas viveram como escravos dentro de igrejas. Nós precisamos de tempo, irmãos, para desenvolver nossas relações, para sermos bons trabalhadores no mundo, para honrarmos o Senhor nas faculdades, nas escolas, para sermos bons amigos. Nós precisamos de tempo, de boa instrução, para que nós caminhemos com o Senhor na nossa vida cotidiana. A nossa sujeição às autoridades eclesiásticas, elas são uma sujeição às autoridades eclesiásticas quando estas exercem aquela autoridade que é dada pelo próprio Deus. E quando é que eu sei que um pastor está exercendo devidamente essa autoridade? Quando ele se apega ao ensino da palavra de Deus. Quando ele se apoia nisso. Quando ele não fala outra coisa que não seja acerca da sã doutrina. Esse é um bom pastor a quem nós devemos nos sujeitar humildemente, reconhecendo a autoridade instituída pelo próprio Deus. O que mais que nós podemos aprender com este parágrafo que nós lemos? Vou passar aqui bem rapidamente. Como nós não temos liberdade para ignorar a lei de Deus ou os governantes de Deus, seja na estrutura eclesiástica ou sejam as autoridades civis, se nós pregamos e publicamos opiniões ou mantemos práticas que são contra a luz da natureza, então nós devemos nos tornar conscientes de que nós podemos ser tratados com relação a tais procedimentos. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo. Capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Verso 1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Dentro da igreja de Corinto, havia um caso de incesto. Um homem que estava relacionando-se com sua madrasta, provavelmente com a mulher de seu próprio pai. Não dá para saber se com
a madrasta ou a mãe, mas pelo modo como a Paulo ele descreve o caso aqui, dá a entender que não fosse a mãe desse rapaz, possivelmente. Agora veja o verso 5, ele está dizendo sobre como é o dever da igreja lidar com um caso como este. Ele diz: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E ele diz no verso 11: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Agora veja o verso 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Se pregamos e publicamos opiniões ou mantemos práticas que são contra a luz da natureza, é o que está dizendo a primeira parte desse parágrafo. Então, a igreja, ela deve lidar com estes fatos, ela deve lidar com estes comportamentos. Se nós ignoramos doutrinas centrais, irmãos, acerca da fé cristã, acerca da adoração ou da vida, é o que está dizendo, se nós enfraquecemos aí o poder da piedade, né? Se nós defendemos opiniões ou práticas errôneas, se nós nos agarramos àquelas coisas que são más em si mesmas, ou se nós agirmos de maneira que destrua a paz comum, a ordem na sociedade ou na igreja, nós precisamos ser responsabilizados. E nós precisamos ser responsabilizados através dos meios regulares instituídos pelo próprio Deus, como nós podemos ver em Mateus 18, que nós lemos aqui, se nós pensarmos especificamente na esfera eclesiástica. Às vezes, essa disciplina eclesiástica vai funcionar como, irmãos? Se nós sustentamos algum tipo de comportamento pecaminoso no meio do povo de Deus. Às vezes, essa disciplina eclesiástica vai se demonstrar ou se expressar como um afastamento daquele que é o desordeiro, daquele que está insistindo em um comportamento pecaminoso. Nós não vamos nos relacionar mais com eles. Nós não mais os trataremos como irmãos na fé, simplesmente por sua alegação de serem irmãos na fé. Sua profissão de fé precisa ser adornada por seu estilo de vida. Se este que se diz irmão faz aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus, comete deliberadamente pecado, o que como igreja nós devemos fazer? Nos afastar dele. É isso que a Escritura nos instrui a fazer, por exemplo, na segunda epístola de João, nos versos 10 e 11, e em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 14. Algumas vezes, essa disciplina eclesiástica, ela vai se expressar no modo como nós lidamos com esse problema na vida de um irmão, quando nós chamamos este irmão para poder repreendê-lo na palavra do Senhor. Às vezes com uma repreensão até mesmo severa, não é? Às vezes um irmão que comete esse tipo de pecado, que de alguma maneira avilta a paz no meio da igreja e mesmo na sociedade por causa de sua conduta, ele precisa ser repreendido, ele precisa ser exortado, ele precisa ser chamado na regulagem. Nós precisamos fazer isso, é um dever da igreja preocupar-se com o exercício da disciplina cristã. Isso é liberdade, irmãos. Isso é ser livre. Livre para viver em santidade. Livre para fazer aquilo que é certo diante de Deus. Livre para andar em conformidade com o conselho de Deus. Não para fazer aquilo que dá na telha.
não para fazer aquilo que dá vontade. Ser livre é estar consciente das responsabilidades e deveres que nos cabem como cristãos. Nós devemos nos preocupar com isso. Mas há uma outra esfera de exercício de disciplina que foge à esfera de atuação da igreja, né? A esfera eclesiástica. E há uma esfera de atuação do Estado na punição daqueles que praticam o mal. E em que casos, né? Em que casos nós devemos entregar os crentes ao poder dos magistrados, né? Quando eles falham em sua conduta? Certamente, se o Estado não deve interferir na igreja, a igreja não deve interferir no Estado, o Estado não tem qualquer responsabilidade de punir ou de disciplinar os crentes por pecados espirituais cometidos por eles. Mas, irmãos, se o pecado do seu irmão é que ele é um marido agressor, ele precisa ser entregue às autoridades. Ele precisa ser entregue às autoridades. Se o pecado do seu irmão é ter sido descoberto a respeito dele que ele é um agressor sexual, um abusador, ele deve ser entregue às autoridades civis, irmãos. Ele deve responder pelas leis que foram descumpridas, as leis civis, as leis do Estado. Muitos irmãos nossos tiveram problemas, irmãos, recentemente, vários escândalos sexuais em igrejas sérias, porque pastores que descobriram casos de abuso sexual dentro da sua igreja se omitiram naquele que era o dever deles como cristãos, de entregar esses abusadores ao poder das autoridades civis. Vamos tratar aqui. Vamos resolver com ele no gabinete. Vamos instruí-lo na Escritura. Se este é um irmão, ele precisa disso. Ele precisa ser chamado à atenção pela palavra de Deus. Ele precisa dessa instrução, mas, irmãos, ele precisa pagar pelo seu crime. E aí começou uma efervescência em algumas dessas igrejas de escândalos sexuais que eram camuflados, que eram abafados dentro das igrejas. Por quê? Porque aquele indivíduo que foi pego abusando de uma criança na escola dominical, nós estamos tratando com ele aqui no conselho. Entregue-o às autoridades civis. É parte do nosso dever como cristãos. A autoridade que Deus deu ao Estado para punir a estes que descumprem a lei do Estado, ela precisa ser exercida, irmãos. Então a igreja deve entregar às cortes agressores sexuais, maridos agressores, sonegadores de impostos. Irmãos, há uma responsabilidade tremenda nossa como cristãos em relação às autoridades civis, e nós não podemos desprezá-la. Nós devemos levar a sério, irmãos, o comando do apóstolo Paulo. Veja o que ele diz na sua primeira carta a Timóteo, e eu vou parar por aqui. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo de número 2, versículo 2. Esse é o nosso dever em relação às autoridades civis. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2. Irmãos, esse é o mandamento de Deus para o nosso bem
e para a sua própria glória. Nós devemos nos tornar conscientes da liberdade que Cristo conquistou para nós. Nós devemos, com o coração grato, receber e desfrutarmos dessa liberdade, para que então nós guiemos as nossas vidas de maneira a servi-lo melhor. Como é que nós abraçamos essa liberdade? Como é que nós a exercemos? Atentando para aqueles que são os nossos deveres e responsabilidades diante de Deus. Seja frente à autoridade civil, o parágrafo que nós lemos está nos ensinando, ou seja frente às autoridades eclesiásticas, que todas elas exercem os seus papéis com uma autoridade derivada do próprio Deus. Irmãos, a gente vive um período muito complicado. Isso me fez pensar muito, refletir muito sobre isso enquanto eu estudava sobre este parágrafo. A gente vive um período muito complicado em nosso país, em que cristãos questionam muitas vezes o tipo de reação que nós devemos apresentar em relação aos desmandos e abusos de autoridades que nós vemos sendo perpetrados em nosso próprio país, no Brasil. Às vezes alguns irmãos acham que a gente devia estar pronto até mesmo a pegar em armas, né? Nós devemos lutar. Nós devemos fazer algo a respeito disso. Às vezes fazem isso até sob o pretexto da liberdade religiosa mesmo, da liberdade de culto. Rapaz, o Senhor nos ensina que nós devemos orar pelas autoridades. Nós devemos nos sujeitar a elas. E nós devemos fazer isso para vivermos uma vida boa. Esse é o jeito de viver que agrada a Deus. Nós devemos e podemos nos sujeitar a governos maus, sem que, contudo, nós sejamos levados por estes governos, incitados por estes governos a praticar o mal. Sobre o pretexto de defesa da liberdade, muitos crentes esqueceram-se de suas responsabilidades e passaram nas redes sociais a ofenderem as autoridades instituídas com palavras que são baixas até mesmo para pagãos. Uma postura insurgente, rebelde, que nada tem a ver com o tipo de sujeição humilde que um cristão deve demonstrar, à semelhança de seu mestre. Mas eles podem usar deste poder dado por Deus de maneira abusiva, e isso pode acarretar em mal para nós. Irmãos, não existe mal para nós. Que mal que eles podem nos fazer, irmãos? Que mal que eles podem fazer contra nós? Nos encerrar em prisões? Entrarem nas nossas casas? Tirarem as nossas vidas? A vida que Jesus deu para nós e conquistou para nós, que é uma vida eterna. Que mal eles podem nos fazer, irmãos? O reino de Deus avança no cumprimento da lei de Deus, que é a de amarmos ao Senhor sobre todas as coisas e amarmos o nosso próximo. Esse é o nosso jeito de andar. Esse é o jeito de ser livre de fato e de verdade, irmãos. É a liberdade para amar. É a liberdade para tornar-se consciente de suas responsabilidades e deveres, sabendo que abraçá-los é a melhor coisa que existe, porque a vida de Deus é a melhor vida para nós. A vida que Deus tem para nós é vida livre de fato, das pressões, das paixões, da idolatria desse tempo e desse mundo. Como igreja, nós devemos sim ser irmãos, ser críticos ao poder do Estado.
há um sentido em que, como povo de Deus, nós sempre somos a oposição, irmãos. O nosso reino não é deste mundo. Todo e qualquer trono deve sujeitar-se ao governo do Senhor soberano Jesus Cristo. Nós nos dobramos diante de um Senhor só. Não há qualquer figura de autoridade do Estado que possa suprimir a nossa adoração e devoção a Jesus Cristo. Nós devemos ser críticos. Nós devemos estabelecer de maneira firme nossas convicções. Nós devemos nos abraçar à nossa fé. Mas isso significa, e muitas vezes, irmãos, sujeição humilde. Como quem reconhece que essas estruturas, por mais que mal direcionadas em seu uso pecaminoso, elas foram instituídas pelo próprio Deus. Nós não devemos desprezá-las. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a cumprirmos bem o nosso papel, a vivermos como servos de Deus no mundo, não usando a nossa liberdade como pretexto para malícia, mas honrando ao Senhor em todas as coisas. É difícil, tá, irmãos? É uma coisa difícil. Quando o Estado mete a mão no seu bolso, arranca o seu dinheiro, quando a má gestão do Estado compromete sua subsistência, torna mais difícil a sua vida. É difícil, irmãos, mas lembre-se que o reino ao qual nós pertencemos não é desse mundo. Lembrem-se disso. Amém?